Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. É um prazer muito grande retornar a esta casa de oração, rever os amigos, apreciar o coral. Uma pena que foi curto hoje, né? Agradeço as palavras do irmão Amarildo, agradeço a todos vocês aí, pela oportunidade que me deram de estar aqui presente falando sobre a doutrina espírita. Eu dividi esse tema em duas partes. Primeira parte eu vou falar sobre os fundamentos da nossa doutrina e na segunda parte eu vou submetê-los a uma prova, um teste. Fiz 10 perguntas e não tem essa de se acertar 5 passou de ano. Tem que acertar as 10, que é moleza. Tá? Então ninguém vai dormir aí. Duro que eu estou meio distante aqui, né? É bom quando a gente está bem perto aí. Mas tudo bem, então tá lá. Conhecemos o Espiritismo. Então, meu nome é Salatiel Buzetti e eu sou trabalhador do Centro Espírita Caibar Schuttium de Ilha Solteira. Então, as bases da doutrina espírita são essas: a existência de Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências ou a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, e vou falar um pouquinho também sobre Jesus, como a Marildo citou 2 vezes, Jesus, o governador do nosso planeta. Então, primeiro, a existência de Deus. Todas as religiões pregam que Deus é soberanamente justo e bom, dentre outros atributos, como único, imaterial e assim por diante. Mas aí vem 2 perguntas. Deus pune? Deus perdoa? Bom, se Deus perdoa, ele não seria justo, porque eu até marquei ali, Calígula, Átila, Gengis Khan, Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, pessoas que dizimaram cidades, populações, países. Esses 4 últimos têm na história a dizimação de milhões de pessoas, 10, 20, 30 milhões de pessoas, né? E aí, Deus perdoa? Nós somos perdoados pelo arrependimento ou alcançamos a salvação pela fé? É a fé que nos conduz à salvação. Ou é uma religião que nos leva ao cume, ao lado direito de Deus? Vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? Mas se Deus pune também, ele não é bom. Se Deus é bom, ele não pode punir. O que acontece com as pessoas que se recalcitram no mal? Então isso é uma pergunta aí para frente, né? Segundo item, é a imortalidade da alma. Todas as religiões estão cientes da imortalidade da alma. Todas as religiões são espiritualistas, não são espírita ou espiritistas. Espiritualismo é o contrário do materialismo, né? Então, todas as religiões são espiritualistas, ou seja, acreditam na vida após a morte física. A diferença entre as religiões é qual o destino das pessoas após o desencarne. Então, tem aqui, há o céu e o inferno, conforme pregam essas religiões. Aquele céu que a gente vai ouvir música de harpa, tomar mel. Os caras que têm diabetes estão no sal, hein? Não pode. Ficar descansando, olhando o tempo passar. Seriam felizes essas pessoas que sabem que um ente querido, um filho, não está lá junto deles. E o inferno? Incomunicável. E entrou lá, não sai mais. E a bondade divina? Deus, nesse caso, seria mais injusto e mais cruel com o pior dos legisladores humanos. Aparece também a palavra purgatório em algumas crenças, mas ela não faz parte da Bíblia. Não existe a palavra purgatório na Bíblia, né? A comunicabilidade dos espíritos. É possível a pessoa, depois que desencarna, vir comunicar conosco? De vez em quando eu brinco com alguns amigos, né? E se uma entidade, um espírito aparece para você? Eu saio correndo, eu tenho medo de assombração. Tá bom, então vamos ao que interessa. Um amigo desses, né?
A mãe dele havia desencarnado já há alguns anos. Falou: você amava a sua mãe? Amava e amo. Tá bom. E se ela aparecer para você, é uma assombração? Você vai sair correndo? O cara já ficou meio assim, né? Pois é, continua aquele ser amado, apenas não tem o corpo físico. Você também vai desencarnar um dia, né? E nós vamos nos encontrarmos, né? Eu sempre falo que eu tenho duas notícias ruins. Uma é ruim e outra é péssima. A ruim é que todos vocês desencarnarão um dia. Alguém tem dúvidas? Essa é a ruim. E qual que é a péssima? Eu também irei. Está tão bom aqui, né? Mas irei também. Porque não eu, o ser pensante, mas o meu corpo físico. Porque tudo o que é matéria tem início, meio e fim. Tem prazo de validade. Isso que nós temos que entender. O planeta Terra um dia vai se acabar? Vai. É matéria. O Sol vai se juntando e vai formar um bloco só e vai se acabar. E depois vai voltar à natureza para a formação de novos sistemas, novas estrelas, novos planetas, né? Mas quem não arrumou emprego ainda, ou não arrumou namorado ou namorado, fique tranquilo, porque a Terra ainda tem condições de habitabilidade por mais de 1 bilhão de anos. Então é tempo que não acaba mais, né? E essa comunicabilidade, ela é fácil da gente entender. Imagina o médium. O médium é aquele que tem uma facilidade de expandir o perispírito. Ele expande o perispírito, um espírito desencarnado se aproxima e a mente daquele espírito passa essa energia para o perispírito do médium e o médium capta aquilo e se manifesta, quer seja escrevendo, falando, ouvindo, né? Mas muito bem, mas muitos amigos nossos se apegam a que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Isso é verdadeiro, está em Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, do Velho Testamento. Mas tem Números, é o 4º livro, que aí ele permitiu. Por que num livro Moisés proibiu a comunicação e no outro livro ele permitiu? Então ele proibiu aqueles que não tinham condições de fazer uso da mediunidade, porque eles queriam tirar proveito daquilo. Mas ele permitiu para quem? São citadas 2 pessoas, Eudade e Medade. Ele falou: esses podem receber as comunicações. Provera a Deus que todo o povo de Israel pudesse receber as comunicações como Eudade e Medade, porque eles tinham condição. Então as pessoas não é para receber mensagem no ônibus, né, no barzinho. A mediunidade é uma mediunidade, como se diz, é um atributo, é uma santificação para a entidade, para o espírito, para aprendizado dele e das pessoas que com ele convivem. Tem os locais apropriados para isso. É o centro espírita. O médico não faz cirurgia na casa de cada um aí. Nós temos que ir lá na UTI, no local apropriado, né? Muito bem, e aí vem Jesus. Jesus, nosso governador, o nosso guia e modelo, guia para que nós sigamos os ensinamentos por ele deixados, e modelo para copiarmos os seus exemplos. E Jesus aparece com quem no Monte Tabor? Com Moisés, que havia desencarnado há 1.300 anos, e com Elias, que havia desencarnado há 800 anos. O que Jesus quis dizer? Ó, esqueça aquelas proibições. Eu sou modelo, siga o que eu faço. E trouxe Moisés e Elias. Então, referendando a mediunidade, o uso da mediunidade bem feita, né? E a reencarnação? Essa é outra luta quando a gente conversa com pessoas, católicos ou evangélicos, né? Que eles falam que não existe a reencarnação porque não existe na Bíblia, mas na Bíblia está cheio de passagens de reencarnação, né? Vou só contar uma, do cego de nascença, quando ele chegou e perguntaram a Jesus: mas quem pecou para ele ser cego? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus responde: nem ele, aquela personalidade, e nem os pais deles. Por que não foi ele? Ele, com aquela personalidade, mas foi uma anterior dele, uma reencarnação anterior, que ele usou mal os olhos, aí ele voltou cego. Por que as pessoas muitas vezes vêm cegos ou se tornam cegos? Para que elas deixem de olhar tanto o exterior, para que passem a desenvolver a parte interior, a parte divina que está dentro de cada um de nós. Porque Deus nos deu a matéria, então o espírito se une à matéria para desenvolver habilidades morais e intelectuais, mas muitas vezes a gente se aproveita da matéria, se apega tanto
e dá à matéria o máximo, quer dizer, a máxima importância, esquecendo que, por exemplo, o nosso corpo tem um prazo de validade de 50, 100 anos, mas a minha alma encarnada, ou o meu espírito, tem uma validade de quanto tempo? A eternidade, porque somos imortais, né? Muito bem, então a reencarnação ela faz parte da justiça divina. Porque como a gente explica, se não há reencarnação, as diferenças que existem morais, físicas e intelectuais? Como que a gente explica que uma pessoa que nasce e fica 1 dia, 10 dias aqui na Terra e desencarna, e uma que fica 50, 100 anos? Aquela que ficou 10 dias, ela vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Eles não explicam. Inclusive, tem algumas crenças, acham que as crianças que desencarnam até 7 anos, elas vão para o céu. Você sabe dessa? Por que vai para o céu? Porque são anjos. Se isso fosse verdadeiro, as melhores mães do mundo o que fariam? Matavam seus filhos antes de 7 anos, porque aí garantia a eles a angelitude. E por que elas não fazem? Porque isso não é verdadeiro. Mas vamos em frente. A última, a pluralidade dos mundos habitados. Só a Terra é habitada? O que vocês acham? Olha, cada manchinha dessa aqui eu achei que fosse uma estrela. Não é uma estrela, é uma galáxia, contendo milhões de sistemas solares. E muitas vezes a pessoa fala, né? Ah, mas não tem gente em Marte, não tem gente em Júpiter, não tem... A sonda não descobriu, né? A sonda não descobriu porque a sonda está procurando coisas da nossa dimensão. Aqui, por exemplo, está cheio de entidades, de espíritos. Alguém está vendo? Tirando os médios videntes. Não está vendo. Por que não está vendo? Porque a gente não enxerga espírito com esses olhos. Nós enxergamos os espíritos com os olhos do espírito, não os olhos da matéria, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu quando comecei a ver entidades, sabe o que eu fazia? Fechava o olho. E aí o que acontecia? Aí eu via com mais nitidez ainda. E Jesus, o nosso guia e modelo, é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Até o Bazan chegou aí. Segura aí, Bazan, não vai dormir não, hein? Então Jesus é a mensagem do amor imortal, que deixou nesse planeta a ideia do respeito, o exemplo de tolerância e a proposta do amor incondicional. E algumas religiões falam que Jesus é Deus. Então, Jesus é Deus? Não, olha como que funciona a coisa. Então nós temos lá, vamos voltar aqui. Deus é o Criador. Criou o princípio espiritual e o princípio material. O princípio espiritual evolui até chegar a espírito com E maiúsculo. Nós, no reino nominal, temos espírito com E maiúsculo. Abaixo de nós são pessoas que são seres inteligentes, mas não são espírito ainda com E maiúsculo. E as matérias, elas existem aqui. A matéria do perispírito é uma, essa matéria bruta que nós conhecemos é outra, o princípio vital é uma matéria diferente, mas todos vêm do fluido cósmico universal. Aliás, essa matéria que a gente acha que vê muito, você sabe quantos por cento da matéria a gente consegue ver? 4%. 4% é matéria visível, que a gente consegue dimensionar. 21% é o que nós chamamos de matéria escura. A gente não sabe o que é, mas ela obedece às leis da gravidade, então dá para estimar. E 75% é energia escura. A gente não sabe, não tem a mínima ideia do que é. Sabe que existe devido à expansão do universo. Então, se ele expande, alguma coisa está fazendo força, né? Dá-se a isso o nome de energia escura. Então, nós temos Deus, o princípio espiritual e o princípio material. E qual a diferença de Jesus para Deus ou para nós? Jesus é criatura como nós. A única diferença é que nós estamos numa ordem aqui, no mundo de expiações e provas. Eu já coloquei aqui em cima, hein? Estou dando uma força aqui para nós, né? Porque nós estamos numa transição aqui, se tudo correr bem e a gente se comportar direitinho, como planejamos no mundo espiritual, a gente pode, numa próxima reencarnação, ou algumas além, participar do mundo de regeneração. E Jesus? Jesus está aqui em cima, ó. Jesus já está no mundo divino. Jesus não precisa reencarnar mais. Jesus, quando vem em algum globo material,
nós chamamos de encarnação, não reencarnação, porque reencarnação é para expiações e provas. Como ele veio como missão, então é apenas encarnação, né? Então Jesus é o nosso irmão maior, muito acima de nós, tanto do ponto de vista moral como intelectual, né? Então ele está bem aqui. Quantos espíritos dessa magnitude nós conhecemos? Apenas ele, só Jesus, que é o espírito puro que nós conhecemos. Mas existem muitos, muitos. Existem mais espíritos puros do que espíritos imperfeitos. Isso é fácil a gente fazer a conta, tendo em vista a eternidade de Deus, ou seja, ele não teve começo e nem terá fim, e se ele não teve início e sempre criou, imagina quantos mundos nós temos. Mas eu vou mostrar mais alguma coisa para vocês aí para frente. Então Jesus está aí, o governador da terra, e para nós Jesus é o consolador por excelência, porque ele resumiu todos os mandamentos de Moisés. Moisés elaborou 613 mandamentos, né? E Jesus resumiu tudo aquilo, e depois tem um resumo de 10, né? Mas Jesus resumiu em 2, para facilitar a nossa vida, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a gente tem muita dificuldade em amar o próximo, né? É por isso que nós estamos aqui na Terra. O maior problema daqui é a dificuldade em relacionarmos. Nós viemos aqui exatamente para isso, né? Para aprender. Então agora vem a prova. Agora chegou a minha vez. Agora eu pego vocês, né? Como eu estive lecionando durante 40 anos, não é que eu sou velho não, é que eu entrei muito novo na universidade. Então eu gosto de elaborar prova para os outros, né? Então vamos ver. Já era esperada a chegada de outro Consolador. Então Jesus era o Consolador por excelência. Vamos ver um pouco de Jesus aqui, ó. Jesus é o Consolador. Olha o que ele disse em Mateus: pedi e obtereis, porque todo aquele que pede recebe. A gente pede. O que a gente pede? Ora, deixa eu ver se o meu santo está conectado aqui. Cita aí diga aí os números da loteria, né? Do jogo do bicho, alguma coisa nesse sentido. Mas não é isso que é para a gente pedir. É para que a gente peça forças, discernimento, conhecimento, para que a gente entenda as dificuldades da vida e aprenda a superá-las. É isso. Vinde a mim todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Parece que a gente está sempre cansado, né? A gente esquece que hoje a gente tem tudo. Ó, vocês estão aqui, tranquilo, almoçaram, jantaram. Tem uns que vai tomar um lanche reforçado ainda, né? Tem uma cama para dormir. Tem uma doutrina, que é uma maravilha, que nos explica tudo. Nós vamos discutir mais para frente um pouco aqui. E muitas vezes a gente reclama e se sente como se diz, o pior de todos, né? Somos privilegiados, entendamos isso, né? Olha o que Jesus disse aqui: não vos deixarei órfãos. E muitas vezes a gente acha que está sem pai e sem mãe, né? Mas e qual é o outro Consolador? Olha lá: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, porque Jesus já era o Consolador por excelência, para que fique eternamente convosco. Então, não é uma pessoa. Muitas vezes a pessoa fala: eu estou esperando a volta de Jesus, porque Ele disse que vai voltar. Jesus vai voltar? Essa é boa, hein? É sim ou não, hein? Não. Por que Jesus não vai voltar? Porque Ele nunca nos deixou. Ele está sempre conosco. Isso é fácil da gente entender, né? Para que fique eternamente convosco. Ó, mas quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em todas as verdades, e dirá o que vos tenho dito, e anunciará o que há de vir. E aí, vem a pergunta número 2. Por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Daí fica difícil vocês responderem, né? Estão distantes. Mas dá só uma pensada. Depois no final eu vou perguntar. Quem acertou todas? E não adianta me enganar não, que eu estou de olho aí, hein? Por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Porque ele explica, ó, de onde viemos. De onde nós viemos? Viemos do mundo espiritual. Caímos de paraquedas junto àquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos? Não. Eles foram escolhidos a dedo e nos aceitaram. Por isso, muitas vezes a pessoa fala: eu tenho muita dificuldade em relacionar com meu pai, com a minha mãe. Por que você tem? Eu sinto que eles não me amaram. O fato de você ter nascido, de ter te aceitado, dado condição ao seu nascimento, a sua vida como
criança, como adolescente, agora você já é adulto. Vá em frente, trabalhe. E se eles não amem, se você acha que eles não amem você, ame-os. É assim que as coisas se melhoram, né? Porque muitas vezes é um pensamento da nossa cabeça. Tem pessoa que acha que ninguém gosta dele, né? Aí você pergunta, mas você acha que ninguém gosta de você? Não, ninguém, pouquíssimas pessoas. E você? Gosta de quanto? Não, eu também não gosto de ninguém, né? Porque é assim. Passe a gostar dos outros, que você vai sentir o amor dos outros em relação a você. Então, por que nós estamos aqui na Terra? Estamos aqui na Terra porque a nossa vibração é compatível com a vibração desse planeta. E qual o objetivo maior? Desenvolver habilidades morais e intelectuais. Nós temos que aprender. Se vocês pegarem na questão 860 b, está lá, né? Que nós temos que instruir, para aprender a diferenciar o certo e errado, para depois praticar o bem. No capítulo 6 também do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador está lá. Espíritos, amai-vos. Isso é o primeiro ensinamento. E outro, instruí-vos. Não é que esse é o segundo, porque é amar e instruir. São os dois. Eles têm que caminhar juntos para que a gente possa fazer o bem, né? Se vocês for ver, depois a instrução acaba vindo primeiro. Ó, para onde nós vamos após nosso desencarne? Vamos para o céu ou para o inferno? Tem uma pergunta mais para frente, então vamos deixar essa, né? Desmistifica a morte. Quando uma pessoa assassina o outro, né, como se diz, a maior frustração que ela sente é quando ela desencarna, que ela chega lá, qual a primeira pessoa que ela vê? Aquela. Aí ela quase pergunta para o cara, mas você não morreu? Né? É frustrante, né? Por quê? Porque a morte não existe. A pessoa perde o corpo físico, mas o corpo físico é apenas uma vestuária dele. O que importa nele é a alma, o ser pensante, e isso é imortal, né? Ó, mostra o Espiritismo que o caminho para a felicidade é não fazer o mal e fazer o bem no limite das nossas forças. Esse é um problema. Eu leio o Livro dos Espíritos sempre, né? Eu coordeno um curso já 3 ou 4 vezes, né? O Sérgio e a Beth estão comigo lá. E cada vez que a gente passa uma discussão, a gente aprende mais um pouquinho. E a gente vai ver algumas questões, ó. A gente tem que fazer o bem no limite das nossas forças. É a questão 642. Será que nós estamos fazendo mesmo? Eu falo assim, olha, eu vou ao centro terça-feira numa reunião mediúnica, quinta-feira tem palestra, sexta-feira eu coordeno o curso, domingo também tem palestra. Acho que está bom demais, né? E fico o dia inteiro sem fazer nada, né? Estou aposentado, tá? Então, dá para fazer mais, né? Muito bem. Então, o Espiritismo não condena, ele esclarece, não ameaça, conscientiza, e muito mais que revelar o mal que há no homem, tem por objetivo ajudá-lo a encontrar o bem. Então, o Espiritismo recupera os ensinamentos de Jesus em sua essência. Ele descortina pontos que a humanidade não podia entender à época do Mestre. À época de Jesus, a humanidade achava que a Terra era o centro do universo. Olha que coisa interessante, né? Eu até coloquei um desenho aqui, não está em escala, né? Porque senão o Sol pegaria tudo. O Sol, ele pega 99,8% de toda a massa do sistema. Todos esses outros planetas, são 8 planetas, além de Plutão, que é um planeta anão, meteoros, satélites e outros, pega 0,2% só do que há no sistema solar. Quer dizer, nós fazemos parte daquela poeira cósmica, né? E o Sol é 1.300.000 vezes maior que a Terra. 1.300.000 vezes maior que a Terra. Júpiter, 1000 vezes maior que a Terra. E o Sol, em termos de massa, porque as leis da gravidade, ela não leva em consideração o volume, leva em consideração a massa, né? Então, os corpos se atraem proporcionalmente em relação às massas, e inversamente em relação à distância. Então, o Sol é 330.000 vezes maior que a Terra. E você sabe que as pessoas achavam naquela época que a Terra era o centro do universo, nem era do sistema, né, solar. E o Sol orbitava em torno da Terra. Todos os planetas orbitavam em torno da Terra, inclusive o Sol. Uma estrela com massa 330 vezes maior que a Terra. Então, veja a ignorância das pessoas, né? Então, o Espiritismo, ele contempla. Por que nós falamos que o Espiritismo é o Consolador prometido? Porque ele contempla todos os requisitos do Consolador prometido.
mostrando para nós de onde nós viemos, por que nós aqui estamos, por que nós sofremos, para onde nós vamos, que Deus é misericordioso, justo e bom, que Ele fará tudo para nós, para que nós progridamos mais depressa, e que o objetivo final de todos nós é chegar aonde? A perfeição. Todos nós vamos chegar. Vocês acham que o Gengis Khan, Calígula, Hitler, Mao Tse Tung, Stalin, eles vão ser seres perfeitos um dia? É sim ou não? Serão. Ah, mas eles fizeram tantas atrocidades. Sim, eles vão ter que passar por um filtro por aí, né? Mas eles chegarão um dia a seres perfeitos também. Agora, o Consolador prometido, sempre que eu converso com os amigos, que não são espíritas, né? Ele fala, mas vocês são muito egoístas, orgulhosos. Mas por que você acha? Porque vocês acham que o Espiritismo é o Consolador prometido, por que não a minha religião? Falou, pode até ser, não precisa ser necessariamente o Espiritismo mas pode ser outras crenças, desde que essas crenças contemplem as bases consoladoras, mostrando que fomos criados simples e ignorantes, mas que todos chegaremos à perfeição. Agora vamos ter que transitar aqui, até chegar aqui. E só que para chegar aqui, o que acontece? Nós temos que reencarnar, nós temos que estudar, trabalhar, existe a lei do progresso, existe o livre-arbítrio, depende de como nós estamos usando. Aí nós vamos chegar mais cedo ou mais tarde, mas todos nós chegaremos, né? E a terceira, essa vocês têm que responder, hein? Porque Jesus não disse tudo quando esteve entre nós? Jesus, o governador da terra, você sabe quando a terra foi formada? Há 4,6 bilhões de anos. Bilhões, hein? Você sabe quem que estava ali para formatar a terra? Quando a terra saiu aquela nebulosa do Sol, que foram criados os planetas, quem estava comandando uma equipe crística? Jesus. 4,6 bilhões de anos. Né? E teve a humildade de reencarnar aqui na Terra. Né? Mas por que ele não disse tudo naquela época? Você é mole, hein? Porque as pessoas não tinham condição de entender. Olha como eles viviam o mundo. Está vendo aqui esse desenho? Está dando para ver lá, né? Eles achavam que a Terra era redonda, mas plana. Porque não pode ter gente embaixo, porque senão ele vai ficar de ponta cabeça, né? E você também não pode sair muito, porque se você cair no mar, o mar era o fim. E se você continuar para frente ali, você vai cair no abismo. E com certeza, o abismo ali era o inferno, porque o céu estava para cima. Né? Naquela época tinha em cima e embaixo, né? Hoje a gente sabe que a Terra é redonda, ela se move. A velocidade da Terra é violenta, né? Por isso que eu tinha um amigo que falava assim, de vez em quando eu fico meio zonzo, mas faz sentido. A Terra, ela gira em torno do Sol numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora. E em torno do próprio eixo, mais ou menos 1.700 quilômetros. Então roda de assim e assim, né? Quer dizer, é muita volta, o cara fica meio zonzo, né? Só que nós temos a inércia, por isso que... Mas as pessoas não tinham condição de entender naquela época de Jesus o que ele falava. Né? Então por isso que ele falou, vocês não podeis entender ainda o que eu devo falar. Mas virá um dia o Consolador, uma nova doutrina, que vai esclarecer tudo que eu gostaria de ter dito. Né? Ele falou muito pouca coisa, mas muita coisa que dá para a gente expandir. E aquelas coisas que ele falou, são todas as verdades que hoje as pessoas começam a interpretar de uma maneira diferente. Né? Então por que ele não falou tudo? Porque há 2000 anos atrás, as pessoas não tinham condições de entendimento. Foi isso que ele disse, está escrito em João, né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis entender agora. Interessante, né? Agora, essa é mole, hein? Só a terra é habitada? Molecada, vocês lá de trás, responde aqui por... Só a terra é habitada? Ou vocês acham que não? Não, então não, é sim ou não, meu filho? Vou te dar mais uma... Já subiu, tá vendo? O moleque é interessante por causa disso, viu? Ele falou, eu acho que não. Certeza que não. Só a terra habitada? Claro que não. Falou? Não. Beleza. Então, olha aqui o que manda a ciência. Pela ciência, há 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. 200 bilhões, hein? Na nossa galáxia. E 3 trilhões de galáxias estimadas.
pelo telescópio James Webb. 3 trilhões de galáxias. Mas vocês acham que existem 3 trilhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos, muito mais? O que vocês acham? Você é mole também, hein? Marildo aqui, ninguém responde nada, meu filho. Está difícil, viu? É lógico que existe muito mais do que isso. Por quê? Porque o universo é infinito. Esses 3 trilhões é que, através das ondas eletromagnéticas, esse telescópio James Webb consegue captar. Eles conseguem captar estrelas que estão a mais de 100 milhões de anos-luz. É muita coisa, né? Vê um ano-luz, você pega 300 mil quilômetros por segundo, transforma segundo em minuto, minuto em hora, em dia, e multiplica por 365. Né? Dá mais de 1 trilhão de quilômetros, né? Então, Jesus já dizia naquela época, muitas moradas na casa do Pai. E o Espiritismo diz, né? Há infinitas moradas para a evolução do Espírito. E tem a pergunta 55 do Livro dos Espíritos. Todos os globos que circulam no espaço habitado? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Às vezes a gente acha o máximo, né? Nós não estamos com nada não, gente. Estamos com tudo porque somos filhos de Deus, né? Mas se compararmos com mundos mais elevados, nós somos mundo de expiações e provas. É o nível 2. Né? O piorzinho é o primitivo. Nós estamos no 2. Expiações e provas. Tentando entrar no 3º, que é de regeneração. O 4º são os mundos santos e os 5º, os mundos divinos. Está um pouco longe ainda, mas nós estamos caminhando. Os mundos habitados são citados aqui na revista Espírita, em várias delas, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, tem as características dos 5 mundos, como está aqui. Eu coloquei essa setinha aqui, porque isso aqui ele está querendo acabar logo, mas não vou deixar. Porque o mundo de expiações e provas, nós estamos já tentando chegar no mundo de regeneração. Ciclos evolutivos, aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, carinha amarela, meio sem graça ainda, né? Faz tempo que nós estamos tentando correr, mas está meio difícil. Mas a gente passando essa transição, a gente entra no mundo de regeneração. O objetivo é qual? Chegarmos aqui, espírito puro. Mas tem tempo, Deus não tem pressa, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? O importante é nós nos comportarmos, evoluirmos para continuar no planeta Terra, já como um mundo de regeneração. A gente não sabe precisar o tempo, mas segundo alguns relatos, essas são as últimas reencarnações possíveis para a gente. Se a gente não melhorar, a gente vai ser exilado e não continuaremos na Terra como um mundo de regeneração. E a quinta, nós podemos saber o que se passa com os nossos entes queridos que já desencarnaram? Essa vai ser fácil, porque essa qualquer resposta está certa, né? Vocês acham que nós podemos entrar em contato com eles? A resposta mais comum é aquela, depende. E está certo, olha, depende da evolução, tanto do espírito que desencarnou, quanto do encarnado, do merecimento, da utilidade para aquilo, das condições. Meu pai desencarnou faz 53 anos, e eu vou ao centro espírita faz um bom tempo, né? E eu nunca conversei com ele, eu sempre falo, pô, dá um chego lá, vamos bater um papo, né? Mas a minha irmã tem recebido várias comunicações dele, mas eu, que não tenho mediunidade ostensiva, e no nosso grupo, né, nunca recebi, né? Minha mãe desencarnou faz 2 anos, já apareceu por lá. Então, depende da utilidade que a gente quer, né, da condição do espírito, pode ser até ser que já reencarnou, né? Acredito que não, por causa do tempo. Né? Então, o Espiritismo, ele demonstra claramente a existência do espírito, o Espiritismo, né, é envolvido pelo perispírito, agindo constantemente sobre o mundo material e sobre os pensamentos dos homens. Questão 459. Né? E aqui, ó, o espírito pensa, passa a ideia ao perispírito e o perispírito transmite ao corpo físico. Então, quando eu estou falando com vocês, é o meu espírito que quer falar, não é o meu cérebro. Então, o meu espírito quer falar, passa ondas mentais para o meu perispírito, ele joga essas ondas mentais para o chakra coronário, que joga essas ondas mentais do perispírito para o meu corpo físico, na glândula pineal. A glândula pineal decodifica isso e joga em 2 áreas da fala, a área de Broca e a área de Wernicke. Ela decodifica e joga para a minha laringe. A minha laringe, com o auxílio dos pulmões, eu estou respirando, da boca e da língua, e das cordas vocais, eu emito esse som, que vibra, né,
aqui nessa nossa atmosfera que nos envolve e chega até o ouvido de vocês. Se cortar a atmosfera, vocês não vão ouvir nada, porque a voz, ela é transmitida, a voz, o som, pelo ar que nos cerca, né? Mas e aí? E quando é o Espírito? O Espírito quer dar a comunicação. O Espírito tem boca? Se vocês olharem na questão 257, fala que o perispírito não tem órgãos. Está lá. Ah, mas espera aí. Mas não é o perispírito que modela o corpo físico? É. Como a semente. A semente, dentro dela tem o fruto, tem a folha, tem o caule. Não, não tem. Mas ela tem todo o desenho genético para produzir a planta que vai originar. De onde ela veio, da mesma espécie, né? Então, o que acontece no caso do Espírito? Então, está aqui, o Espírito desencarnado, aqui devia ser alma, né? Porque está encarnado é alma. Mas tudo bem, o Espírito pensa, esse pensamento dele vem como ondas mentais ao perispírito dele, o perispírito dele, ou seja, ele se conecta ao perispírito do médium aqui, fazendo uma atmosfera comum. Essas ondas mentais do perispírito da entidade desencarnada passa ao perispírito da entidade encarnada e ela segue o fluxo, vem para a glândula pineal do corpo físico, do médium, e o médium se manifesta. Ou seja, por isso que a gente fala, o médium não quer dar passividade, porque tem que querer dar passividade. Tem um espírito, tá? Passa essa comunicação perispírito a perispírito, aí se ele quiser dar passividade, dá, senão ele se tranca. E tem muitos médios que parece que tem medo, né? Ou acha que ele está falando e se fecha. Mas isso, então, um perispírito, uma entidade desencarnada pode dar comunicação se ele tiver um médium por perto que dê a passividade, sim, ele pode se comunicar, isso à vontade, né? Aí vem essa pergunta que eu falei no começo, Deus pune? Deus perdoa? A gente até fala, é o pão nosso cada dia, perdoai as nossas dívidas, antigamente era dívida, depois passou a ofensa. Mas por que Deus tem que nos perdoar? Ele se ofende? Deus não se ofende. Mas tem uma continuidade, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, porque se a gente perdoar todos, automaticamente nós estamos perdoados. Porque quem que nos condena? É Deus? Quem que nos pune? É Deus? Não, é a nossa consciência. Se nós estamos com a consciência tranquila, não tem por que perdoar, né? Então lá, Deus não pune e nem perdoa. Deus usa de sua misericórdia, nos dando tantas chances quantas forem necessárias para o nosso aprendizado. E assim será até atingirmos a perfeição. E tem o detalhe, ó, que nós não podemos esquecer, quando eu falei lá no Hitler, Gengis Khan, Mao Tse Tung, Stalin, etc. Toda falta tem que ser reparada. Arrependimento, ou seja, o reconhecimento que eu errei e a vontade que eu tenho de me ressarcir daqueles erros. A expiação é vivenciar aquilo que eu provoquei e a reparação, ajudar todos, independente de quem quer que seja. Por isso que nós vemos que o véu do esquecimento são as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Isso não sou eu que estou inventando, está no livro Céu e Inferno. O que são céu e inferno? Essa também é moleza, né? O que são céu e inferno? Vocês vão pensando aí. Vocês falam aí. Já computou quanto você acertou, Marildo? Tá indo bem, né? Ó, céu e inferno são estados de consciência. Encontramos o céu ou o inferno no nosso mundo íntimo, harmonizado e identificado com o bem, ou temporariamente identificado com o mal. Por que temporariamente? Porque o mal também tem prazo de validade. Todo mal que a gente faz vem da nossa ignorância, das nossas imperfeições. A partir do momento que nós aprendemos que aquilo é um erro, aquilo passa a ser um hábito que nós passamos a partilhar com os outros. Deixa de ser defeito para ser virtude. E aí a virtude, ela não se acaba, ela não é mais temporária, ela é permanente, né? Então, o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão ele aqui ou ele acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Foi Jesus quem disse. Então não adianta o cara falar, eu não sou feliz porque a minha esposa não me faz feliz, ou porque o meu marido. Eu não estou feliz porque eu queria ter aquele emprego, ganhar 20 mil reais por mês. Se tiver, fala para mim também que eu também quero, né? Inclusive para trabalhar pouco, de preferência, né? Um período só, né? Porque a felicidade é interna. As partes exteriores, muitas vezes, elas facilitam o nosso olhar interno, mas a felicidade é interna. Então, quando as pessoas perguntarem,
perguntarem: quando eu morrer, eu irei para o céu ou para o inferno? O que vocês responderiam? Vai para o céu ou vai para o inferno? Então a resposta, uma resposta boa é essa: você não vai nem para o céu nem para o inferno. Você vai continuar no céu ou no inferno que você construiu ao longo da sua existência. Não tem pessoas que falam assim: rapaz, mas a minha vida é uma felicidade, é só alegria, rapaz, mas está bom demais. E quando eu morrer eu estou preocupado. Não fica preocupado. Depois que você morrer, que não é você, é o seu corpo, você vai ser feliz da vida. Até mais feliz do que você está aqui. Ah, é? Aí chega outro, né? Rapaz, a minha vida é um inferno. Nada dá certo. Já briguei com a minha mãe, com o cônjuge, com o vizinho. Que vida difícil, hein? Que vida difícil. Tem nem que fala que parece que um nasceu, não sei o que lá para a lua, o meu foi para o sol. Porque, rapaz, é só desastre. Agora estou esperançoso. Quando eu morrer, quem sabe a coisa muda. Não vai mudar. Quando você morrer, você vai continuar no inferno. Porque o inferno é você quem cria. Porque se dependesse de Deus, todos nós estaríamos no céu aqui e no mundo espiritual. Oitavo, hein? Aqui é bom porque não tem relógio, né? Ah, não tem lá. Mas como ele é pequeno, eu também não estou vendo, então tudo bem. O Espiritismo explica por que sofremos. Explica ou não explica? É, mas aquele relógio está adiantado. Então, o Espiritismo explica por que sofremos? Pensa aí, vocês falam. Sim, porque estamos em desarmonia com o que planejamos no plano espiritual. A gente faz um plano. Na conclusão eu coloquei essa questão lá. Porque estamos espiando ou passando por provas para o nosso reajustamento e a nossa evolução. Né? Provas nós que pedimos. Expiação é que nos foi colocado uma condição e nós aceitamos aquela condição que nós falhamos numa encarnação anterior. E porque caminhamos contra as leis de Deus. É só fazer o bem, no limite das nossas forças. Esse que é o problema, né? O Espiritismo prega, tá vendo? O Espiritismo prega o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito? Olha, sim, a cada um segundo as suas obras. O livre-arbítrio existe no plano espiritual, antes de reencarnarmos, na escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos. Tem pessoas que vêm aqui e cometem assassinatos. Alguém programou na vida espiritual chegar aqui na Terra e matar o cônjuge, ou o vizinho, ou o chefe da repartição? Alguém programou isso? Ninguém. Ninguém. Nós não programamos nada para o mal. Mas nós sabemos que a possibilidade existe face à nossa índole, à nossa evolução, né, e à condição que nós vamos estar. Então o homem é o artífice do seu destino, e assim sendo, a sua realização presente ditará as suas facilidades ou dificuldades futuras, tal como o seu presente reflete as suas ações passadas. Por que a pessoa sofre hoje? Porque o passado dela provavelmente não foi aquela coisa, ela ficou devendo. E não é a existência passada, pode até ser, mas pode ser nessa mesmo. E hoje, vamos caprichar hoje, para que nós tenhamos um futuro melhor. Então é sempre assim, uma continuidade, né? E a felicidade, como consegui-la? Essa veio de bônus. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Então, quando tem dois amigos conversando ou discutindo, a nossa chegada faz com que eles se saiam de lá melhores do que antes da nossa chegada ou piores. Muitas vezes a gente vê duas pessoas discutindo, né? Falando de política. Política é uma beleza também, né? E a gente chega, às vezes fala: não, mas a coisa vai melhorar, mas você não vê como que está feia a coisa, é corrupção para todo lado. Vamos rezar, vamos fazer as nossas orações, vamos pedir a Deus para que os bons espíritos consigam chegar até a mente dos nossos governantes, para que eles façam um bom trabalho. Ah, não, eu já desisti. Não desista, continua, persista. Deus espera mais de nós. Jesus tem uma proposta melhor para cada um de nós. Mas às vezes a gente chuta o balde, né? E a conclusão, vamos concluir agora, né? Ninguém está dormindo aí, né? Porque se estiver dormindo eu vou começar tudo de novo, para recapitular, né? Então, concluindo, a questão, sempre lembro, né? 258. Quando na erraticidade, no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, nós temos consciência e previsão do que vai suceder na nossa vida terrena?
Nós escolhemos os pais. Existe uma tendência da nossa profissão. Escolhemos nascer no Brasil, em Três Lagoas. Olha que beleza, né? Então nós temos consciência e previsão? Temos ou não temos? Vai, e aí? Vocês são mudos? Tem? Ó, ele próprio escolhe o gênero de provas porque é de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nós escolhemos. Existe exceção, né? Toda regra existe exceção, no mundo espiritual também, né? Tem aquelas reencarnações compulsórias, os caras são obrigados a vir. Mas tem uma série de tutores aí. Mas nós escolhemos, nós que estamos aqui, que já temos um conhecimento razoável, nós escolhemos o gênero de provas. E outra, a 860, o homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, viu? Encarnado, né? Tá, o homem é o encarnado. Por sua vontade e ações, ele pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa. Pode ser que tenha alguma coisa que eu não queria, que eu reencarno, aí eu estou trabalhando aqui. Você sabe que 1/3 da nossa vida, encarnado, a gente passa no mundo espiritual. Entenderam? Quando a gente dorme. Todo mundo dorme 1/3, 8 horas. Tem uns que são dormiu, dormem mais, né? Tem uns que dormem um pouco menos. Mas, em média, 8 horas. Nessas 8 horas que nós dormimos, o nosso espírito, ele sai, vai ter uma vida no mundo espiritual. E a gente pode negociar lá, com o nosso anjo da guarda, com os nossos tutores, né? Pô, a coisa está meio pesada, não dá para vocês, vamos dar uma mudadinha aqui, né? Parcelar mais um pouco essas dívidas, né? Porque os bons espíritos, já tem o nome, são bons espíritos. Eles entendem as nossas dificuldades, os nossos defeitos, né? As adversidades que a gente pode passar mais fácil, aquelas mais difíceis, a gente pode contornar muitos delas. Não vou dar exemplo por causa do tempo aí. Da próxima vez vocês me deixam falar um pouco mais. Pode, ó, desde que esse desvio aparente cabe na ordem geral da vida que escolheu. Então imagina vocês, o cara venceu uma perna, ele vai querer ser campeão de 100 metros raso nas Olimpíadas normal, ele não vai conseguir, ele não tem uma perna. Mas ele pode ser um campeão das Paralimpíadas, faz uma prótese e manda ver, né? Então nós sabemos, ó, que todo acontecimento faz parte do nosso planejamento antes de reencarnarmos e de nossas escolhas quando encarnados, e que nós podemos, com a nossa conduta, suavizar as nossas aflições. É só trabalhar no bem. Por que nós reclamamos tanto? Ao invés da gente trabalhar no bem, o que a gente faz? Fica reclamando porque nada dá certo. Vai em frente. Deus sabe o que você faz. Jesus conhece todos nós, conhece as ovelhas pelo nome, né? O nosso anjo da guarda está 24 horas perto da gente. Às vezes a gente fala, meu anjo da guarda acho que tirou uma licença-prêmio, o gestante ou coisa parecida, sumiu. Coitado, faz uma ginástica. Você sabe qual é a pessoa que eu tenho mais dó na minha vida? Vocês não vão acreditar. É o meu anjo da guarda. Eu falo, coitado, ele deve sofrer um tanto, né? Ele fala, menino, mas faça isso. E você faz outra, né? Mas ele entende as minhas imperfeições, né? Os meus defeitos, conhece os meus vícios, né? E quando chegar do outro lado, ele vai olhar para mim e falar, hein? Fazer o quê? Mas na próxima eu capricho mais, né? Então, se Deus é soberanamente justo, as nossas aflições são justificadas. Porque senão ele não seria justo. Como Deus, né, é bom, significa que todo nosso sofrimento tem um objetivo maior. Qual o objetivo do nosso sofrimento? Fazer com que desabroche sentimentos mais profundos dentro de nós, para que nós possamos fazer com que vícios virem virtudes. Qual o contrário da humildade? O orgulho. Somos orgulhosos, metidos? Com o tempo nós vamos ser humildes. Somos egoístas, queremos só para nós e para a nossa família? Com o tempo nós seremos altruístas, como Bezerro de Menezes o foi. Deu até o anel dele de formatura, né? E como o amor cobre a multidão de pecados, façamos sempre o bem e sejamos felizes, né? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.